Há 1 ano cometi um aborto. Há 1 ano sofro na carne a dor de ter cometido esse ato. Minha pergunta é: há 2 meses, uma menina veio morar comigo por causa de uma tentativa de abuso pelo padrasto. Tenho cuidado dela como se fosse a minha filha. Seria uma forma de reparar o aborto que cometi? Obrigada. Ela deve ser aquelas mães cuidadoras, né? Olha, eu não diria que isso foi por conta daquilo, mas que isso pode ajudar demais, pode. Por que eu digo que isso não foi necessariamente por conta daquilo? Para não acontecer o fato de uma pessoa receber uma adolescente na sua casa e dizer, não, mas eu não fiz aborto, eu não tenho por que ajudar, não tenho nenhum tipo de problema com questão de maternidade, não sou eu, deve ir para outra família. Não, as coisas elas devem estar descorrelatadas. Eu faço o que faço porque é meu irmão, e não porque eu tenho uma dívida, então eu vou fazer porque se eu fizer vai atenuar o que eu fiz. De fato, tem todas as possibilidades de atenuar. Por quê? Porque as nossas histórias relativas com o abortamento são histórias que ficam na nossa alma marcada como se fosse um desinteresse pela maternidade, né? Fica marcado como se eu não tivesse a maternidade tão desabrochada. E quando você cuida de uma menina que não é nem sua filha diretamente, mas que você está cuidando como se assim fosse, você desenvolve os aspectos da maternidade e isso evidentemente serve como um instrumento compensatório das coisas que se faz. Mas a gente não deve fazer com esse objetivo. Eu vou fazer aqui, barganhando com Deus do lado de lá. Eu vou fazer porque eu quero fazer, porque eu gosto de fazer, porque me dá prazer fazer e a minha alma se sente bem quando eu faço. O bem deve ser feito de forma desinteressada. Capítulo 13, item 19 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode fazer o bem olhando lá na frente alguma vantagem que se vai levar por aquilo que se faz. Mas, indiscutivelmente, os sentimentos de maternidade vão desabrochar. As ações que os espíritos vão promover em seu lar, pelo socorro dessa criança, serão maravilhosos. E eu quero dizer para você que você está de parabéns. Nós temos que proteger, sim, as meninas e os meninos que estejam nesta condição de fragilidade, não só no caso de violência, de tentativa de estupro ou coisa semelhante, mas todos aqueles de nós que somos frágeis, idosos, crianças, adultos, todos temos o direito de sermos cuidados em uma sociedade que é uma sociedade, digamos assim, que tem como proposta uma vida gregária, que todo mundo tem que viver junto. Mas eu quero lhe dar meus parabéns e dizer que sim, tem muita possibilidade disso trabalhar a sua intimidade e abrir as comportas da sua alma de uma maneira maravilhosa. Mas é para fazer o bem, sem necessariamente ter uma conexão com algo que fizemos no passado. Numa situação dessa, como a que você passou, a gente sempre orienta que a pessoa ore, que peça perdão à vida, ao filho que não renasceu, mas que se perdoe também. E que tenha um olhar para ver os sinais da vida, porque toda vez que nós nos equivocamos na existência ou em existências passadas, a vida de certa... Deus, né? Eu falo a vida porque as situações surgem na nossa frente, sem que a gente perceba, às vezes a gente nem presta atenção, que são oportunidades de eu fazer diferente. Se eu cometi um equívoco no passado, às vezes surgem situações em que eu posso agir diferente. Se eu não acolhi aqui, eu posso acolher aqui. Se aqui eu fui arrogante, aqui eu posso ser humilde e compreensivo com a pessoa. Então, isso sim, isso está acontecendo na sua vida, não interessa se é por conta do que aconteceu ou não, o que é importante é que a vida lhe trouxe uma oportunidade de fazer diferente, de dizer, eu vou pegar essa menina, vou gestar essa menina no meu coração, porque ela vem com um grande trauma,
para que ela renasça curada dessa dor, ou pelo menos com essa dor amenizada, o tempo que for necessário, fazendo tudo por ela, como se fosse, como você mesmo disse, como se ela fosse a sua filha. O importante é que você está tendo uma oportunidade de promover o que a gente chama de reparação de um erro e também de se perdoar. Porque você observa, o Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, e a gente não pode passar pano, perguntando se é crime a interrupção da gravidez. E os espíritos colocam que há crime sempre que nós descumprimos a lei de Deus. Ele pega a questão do aborto e joga num pacote e diz: toda vez que se descumpre a lei de Deus, há crime. Não é o crime legal, é o crime aos olhos de Deus. Então, nesse momento em que a gente comete esses erros, esses equívocos, a nossa consciência joga um alerta, e vem o remorso, e vem a culpa, e vem a lembrança que não passa. A gente entra num estado de trauma pelo que a gente fez. A gente não esquece aquilo dia e noite. Você deve estar passando por isso, é muito dolorido. Então, veja que não é que exista uma punição, é que nós acabamos nos punindo, nós mesmos, porque aquilo dói dentro de nós. E agora você sabe como é horrível quando a gente traz isso dentro de nós. Aí Deus, que só está preocupado com a nossa felicidade, joga no nosso colo as oportunidades da gente dizer: em honra ao meu filho, que eu, por ser muito ingênua, não permiti que nascesse, em honra a você, meu filho, que continua sendo seu filho, eu vou cuidar dessa menina como se fosse você. Então, e há uma coisa também. A melhor forma de nós curarmos a nossa dor é cuidando da dor do outro. Cuidando da dor do outro. Na medida em que ela se volta para cuidar da menina, cada segundo que ela está pensando em cuidar da menina é um segundo que ela não pensa na própria dor. Então, acaba que o cuidar do outro é o instrumento curativo da lei. E a gente consegue, evidentemente, grandes progressos em termos da libertação nossa, na medida em que nós passamos a cuidar das pessoas, né? A gente cuida do outro e vai se liberando progressivamente das nossas angústias. E com certeza você estava num momento de fragilidade quando decidiu fazer isso. Talvez não tenha decidido nem sozinha, porque todas as pessoas ao nosso redor que não se apoiam nesse momento, ou que até estimulam, também são responsáveis por isso. Então, com certeza, esse espírito, esse seu filho, que não conseguiu renascer agora, também vai ficar sensibilizado quando ver, primeiro, que você está arrependida, segundo, que você pensa nele, que ele estaria talvez, não estaria fazendo ano, que faz um ano, mas que possivelmente já teria nascido, que estaria nos seus braços. Isso também o comove e faz com que ele te compreenda e te perdoe. E você agir dessa maneira, com essa e com outras situações que surgem para você, vai fazer com que qualquer tristeza que ele tenha pela oportunidade perdida por enquanto, vá se amenizando. E quem sabe no futuro você não tenha uma segunda oportunidade para recebê-lo. Siga na sua vida, se perdoe, se coloque como você está se colocando, à disposição da vida, para fazer o bem em nome dele.